O objetivo aqui de hoje é a gente falar sobre como fazer um funil que é muito antigo no marketing digital, é um funil que funciona há muitos anos, só que ele é um funil que pouca gente ainda sabe usar para vender high ticket. Então, esqueça tudo que você sabe sobre aulas ao vivo, lançamentos, o funis 100% online gratuito que levam para uma aula e no final vendem, porque o que funciona para high ticket não é bem assim, beleza? O que eu vou abrir com você aqui nesse encontro de hoje é tudo que eu venho fazendo nos últimos anos no meu negócio para escalar esse funil. Eu já fiz literalmente, cara, eu acho que quase 100 webinários, eu acredito que eu já vim, já cheguei a fazer. E durante esse período, eu aprendi muita coisa sobre esse funil que vende high ticket, como usar o webinário para vender high ticket. Tudo que eu vou apresentar para você é o que eu venho fazendo na prática aqui, que funciona na minha empresa para escalar esse funil, beleza? Nada de achismo, nada de teoria, que eu vou explicar o que funciona na prática para você operar esse funil. Esse funil de webinário, que eu carinhosamente chamo de high webinar, é um funil que vende produtos caros para público frio, um funil que transforma completos desconhecidos, pessoas que muitas vezes nunca te viram e transforma essas pessoas em clientes dispostos a pagar high ticket para comprar a sua solução. Galera, basicamente o que vocês precisam entender, tá? É que quando a gente pensa em vender qualquer coisa cara, no final do dia, tá? No final do dia, exige uma venda consultiva, certo? Então, no final do dia, todo mundo que vende algo caro vende através de um processo de vendas consultivo, que é um funil de reunião, né? Sessão estratégica, aplicação, entre outros. É um funil comercial. Você cai, é qualificado, cai na reunião, toma uma oferta e compra. Qualquer coisa cara, você compra dessa forma. Qual que é o grande problema dos negócios, certo? E qualquer negócio que vende algo caro? É que a pessoa disposta a falar, ei, eu quero fazer uma reunião e cair nessa reunião e comprar, a quantidade de pessoas dispostas e que te conhecem, que estão dispostas a levantar a mão e falar, eu quero aplicar, fazer uma call com você e comprar. É uma quantidade muito pequena de pessoas que estão dispostas a fazer isso. Por isso que você precisa de um processo que rode sempre para transformar completos desconhecidos em pessoas interessadas no que você faz e pessoas interessadas no que você faz e pessoas interessadas em comprar de você que marquem reunião interessadas em comprar de você. Se você faz esse processo antes de marketing, que leva para um processo comercial, a tendência é que você tenha muito menos complexidade no processo de fechamento e muito mais capacidade de vender. É aqui que entra o funil de webinário que eu vou ensinar para você hoje. Ele serve justamente para isso, para atrair mais pessoas qualificadas e prontas para comprar a sua solução e cair na reunião. Dado que muitas pessoas aqui aposto que tem um problema de ter uma taxa de conversão alta, ou seja, faz reunião e compram, porém no caso, tem uma taxa de conversão alta, ou seja, todas as reuniões que eles fazem, a grande maioria acabam comprando a solução, só que é uma quantidade pequena de reuniões. Ou seja, não conseguiu ainda escalar a geração de demanda, a lógica de funil para gerar mais volume. E o funil de webinário, ele é excelente para isso, beleza? Vamos lá então falar sobre webinários que vendem high ticket, tá? Isso aqui é um exemplo de um funil de vendas, tá? De webinário. Quais são os indicadores que você acompanha? Isso aqui, por exemplo, são indicadores comuns que a gente entrega aqui na nossa operação, fazendo webinários pequenos, webinários que com poucos leads geram grandes resultados. Por quê? Porque a gente vende high ticket. Então, o jogo que a maioria das pessoas te ensinou de ter salas lotadas, YouTube com milhares de pessoas ao vivo, investimentos muitas vezes milionários em tráfego, para leads desqualificados e frios, não é o que funciona para high ticket. O que funciona para high ticket, em muitos casos, é um webinário muito fundo de funil, que tem um assunto muito específico, que atrai baleias, atrai leads qualificados e faz que essas pessoas passem por um processo onde você capta uma quantidade relevante de leads, grande parte deles, mais especificamente 30% vão ao vivo, de quem está ao vivo, 20% aplica, você tende a gerar 30% de aplicação em calls qualificadas, e você tende a converter 30% em vendas, ou seja, fazer três vendas. Se você faz isso aqui, você consegue, num ciclo de vendas de apenas 7 dias, transformar pessoas desconhecidas em três vendas de um produto caro. A grande lógica aqui, o grande segredo, não está na quantidade, tá? Está na previsibilidade do modelo. Supongo que sejam três vendas no ticket médio de 50 mil, por exemplo, seriam 150 mil reais de faturamento num ciclo de 7 dias fazendo aula ao vivo. É basicamente isso que está disponível para você agora. Quanto com poucas pessoas e um processo simples, a gente está fazendo esse resultado. Tem muita gente desse mercado que tem funis com várias etapas, CAC estourado, ciclo de vendas longo, time comercial lidando com leads que esfriam, previsibilidade zero, calls muito longas, pessoas que não chegam prontas para comprar. E
enfim, todos os problemas que você tem. é, com outras metodologias, né? E o mercado, ele muitas vezes fala, cara, faça uma aula de 90 minutos no Zoom sobre o tema que a tua audiência quer saber, faça conteúdo sobre isso ao longo do tempo, uma hora você vai atrair pessoas que querem comprar, né? Só que essa é a receita perfeita para atrair uma multidão de sardinhas, que são curiosos que não estão qualificados para pagar caro no seu produto. A pergunta não é se webinários funcionam, a pergunta é como transformar webinários em uma máquina previsível com indicadores claros que literalmente viram um caixa eletrônico da tua empresa, certo? Viram um caixa eletrônico da tua empresa, tá? Então a pergunta é como que você transforma esse funil em um processo previsível de atrair clientes qualificados prontos para comprar a sua solução cara e que isso abasteça o caixa da tua empresa todos os meses de forma previsível, ou todas as semanas, ou todas as vezes que você quiser rodar essa estratégia de vendas. Basicamente, isso que são webinários. Só para você entender, existem três funis que mais venderam na história do marketing digital global, ok? Existem três funis que mais venderam no marketing digital global. Os três melhores funis do mundo, os três funis que mais venderam na história do marketing digital são funil de reunião, funil de webinário e funil de Tripwire. Funil de Tripwire é o funil de front, é um funil de produtos baratos, ou assinaturas, ou cartas, ou iscas, ou produtos pagos, ou gratuitos que geram demanda e acabam levando para algum outro funil na sequência. Então, esses três funis são os funis que mais venderam na história do marketing digital. E esse funil que eu estou te mostrando aqui, que é o funil High Webinar, ele é justamente uma junção do funil de webinário com o funil de call. Ou seja, uma junção de dois dos três funis que mais venderam na história do marketing digital, segundo o próprio Russell Brunson. Ou seja, você juntar webinário e funil de reunião é exatamente isso, que se torna uma máquina previsível de gerar receita com high ticket na tua empresa. A resposta é que você tem que parar de pensar em webinários como eventos e usá-los como sistemas de vendas em ciclos rápidos perpétuos, tá? Como eu sei que esse sistema funciona, né? Como é que você aprendeu isso, Henrique? Eu aprendi isso não em um livro. Eu construí essa parada no campo de batalha. Só em janeiro desse ano, de janeiro desse ano para cá, eu executei 2 a 3 webinários por mês. Testei mais de 10 temas diferentes e investi centenas de milhares de reais em funis de webinário. E o que eu vou te mostrar hoje na teoria é prática validada com dados. É tudo que eu estou fazendo na minha empresa. E há alguns meses também a gente cofundou uma empresa chamada High Webinar, que também vem implementando webinars para vários experts, a gente está fazendo centenas de webinars lá, ou seja, a gente domina esse assunto, tá bom? Então, isso aqui veio de muita prática. O meu primeiro funil de 6 a cada 7, que o meu primeiro funil que faturou 100 mil a cada 7 dias, o meu primeiro funil perpétuo de 6 dígitos a cada 7 dias, foi um funil de webinário, certo? Lá em 2022. E desde que eu acertei pela primeira vez o meu funil de 6 a cada 7, que faturava 100 mil toda semana, eu nunca mais parei de fazer 100 mil toda semana. Isso já fazem mais de 3 anos. Então, o webinar é definitivamente uma das estratégias que você tem que considerar e que eu aprendi dessa forma, né? Se você não conhece, eu sou Henrique Marinho, aos 16 anos eu fiz o meu primeiro milhão no mercado digital, aos 19 anos eu tinha mentorado centenas de negócios em mais de 250 nichos, com clientes faturando de 6 a 9 dígitos através da Highscale, que é a nossa empresa principal, né? E aos 21 anos eu tenho mais de 50 milhões de RR no portfólio das nossas próprias empresas, né? A gente tem um portfólio de mais de 10 empresas que operam como nosso modelo de negócio, atendendo o mesmo cliente ideal, soluções para você que está aí do outro lado. A gente tem esse resultado. E eu só fiz isso aplicando princípios que vão tudo contra o que o mercado ensina, e dessa forma a gente foi criando nossos próprios termos, nossas próprias regras. A RR é Receita Anual Recorrente, certo? Então, o nosso portfólio de empresas fatura recorrentemente, anualmente, esse resultado. A jornada dos webinários, no nosso negócio, ela começou entendendo uma matemática muito simples, que é, eu preciso, não é que começou, certo? Mas ela vem do raciocínio de, eu preciso de 8 a 10 vendas high ticket por mês para bater a minha meta. Então, a matemática reversa, ela me mostra que para 10 vendas, eu preciso de 30 a 40 calls agendadas. Para 40 calls agendadas, eu precisava de 120 aplicações qualificadas. Para 120 aplicações qualificadas, eu precisava de 600 pessoas ao vivo. E para 600 pessoas ao vivo, eu precisaria de 2 ou 3 webinários.
E a única forma de gerar esse volume de forma consistente, barata e rápida não era um funil, é um sistema de webinários. Nos próximos 45 minutos eu vou te mostrar o sistema de vendas em ciclo rápido, que é exatamente esse método baseado em pura prática que a gente usa para transformar webinários em uma máquina previsível de vender high ticket no perpétuo. Beleza? Com ciclo de compra curto e com CAC menor do que outros funis que existem, tá? Mas um aviso muito honesto aqui para você. Essa aula, ela não é para todo mundo. É para você que tem um negócio validado, já vende ofertas high ticket e está frustrado com falta de previsibilidade e dificuldade de vender mais. Não é para você que está começando do zero, não tem uma oferta validada, está procurando um atalho mágico sem consistência, tá? No chat aqui, eu já perguntei na realidade, né, um pouco do momento que vocês estão. Aqui é um negócio que, né, traduz um pouco da pergunta anterior, eu não vou nem avançar muito para a gente ganhar velocidade na aula, beleza? Mas a princípio, tá? A arquitetura dessa máquina de ordinários, desse sistema de ciclo de caixa rápido, ele funciona em três etapas, que é geração de demanda magnética, a segunda etapa é a doutrinação por diagnóstico e a terceira etapa é o pitch que filtra, tá? A gente vai começar pela primeira etapa, mas ao longo dessa aula, para quem ficar aqui até o final, a gente vai passar por essas três etapas. Então, essas são as três fases que a gente tem que passar e a gente vai começar pela primeira fase, tá? A primeira fase é a geração de demanda magnética, ok? A geração de demanda magnética ela é focada em atrair as suas baleias, certo? É o que eu chamo de isca de baleia. Para que que serve a isca de baleia, Henrique? Para afastar a sardinha. É aquela isca que você joga pensando em capturar as baleias do seu mercado e não as sardinhas do seu mercado. Então você tem que ter uma estrutura de geração de demanda para o seu funil que literalmente não atraia o lead desqualificado, não atrai o cara que não pode comprar de você. A grande mentira da escala é que o sucesso de um webinário, um lançamento, um funil, é medido pelo número de inscritos ou a quantidade de leads que você captura. Só que não é muito bem assim, né? Eles te disseram, encha a sala a qualquer custo. Coloque 1.000 pessoas ao vivo, 2.000 pessoas ao vivo, 3.000 pessoas ao vivo. Mas a verdade no eCru é que encher a sala é a fórmula para atrair curiosos e não compradores. No jogo do high ticket, isso pode até funcionar, ok, turma? Para vender curso de R$ 500, para vender curso de R$ 1.000. Quer vender um negócio complexo, solução parruda, high ticket, um negócio que vai mudar a vida do cliente de verdade, uma solução de mentoria, consultoria, serviço, SaaS, um produto que exige uma negociação mais complexa, cara, não é esse o caminho que vai funcionar para você, tá? Você tem que basicamente otimizar a sua estrutura não para ter a maior quantidade de gente possível a qualquer custo e é uma audiência desqualificada que nem entende a tua oferta, nem aparece ao vivo no teu webinário, nunca vai comprar. O resultado, você tem uma métrica de vaidade bonita e um caixa chorando vazio. O primeiro segredo dessa primeira fase é ter uma máquina de afastar sardinhas e atrair baleias, filtrar as massas para encontrar elite. Como é que você faz esse filtro? Você não usa iscas, você não usa promessas genéricas, você usa a ferramenta de qualificação mais poderosa que existe, que é o próprio tema do teu webinar. O tema é o seu filtro magnético. Esse é o 80/20, tá? Esse é o 80/20 de qualquer funil de webinário que eu demorei muito tempo fazendo muito teste com meu próprio dinheiro para entender o que que funciona nesse jogo. Um tema genérico, como por exemplo, como vender mais, só vai atrair curiosos, porque todo mundo tem uma dor de vendas. Um cara bilionário quer vender mais e o cara que vende coxinha na esquina quer vender mais. Um tema específico e técnico, como por exemplo, como reduzir seu CAC com webinários de ciclo rápido tende a atrair empresários que entendem o problema e repele os iniciantes que só querem vender mais. Você concorda comigo? Então, o teu tema, ele deve ser quase como se fosse um assovio de cachorro. Só quem faz parte da matilha certa consegue ouvir. Pega essa analogia, pega essa analogia. Sacou? É isso que você precisa fazer. É ter um tema isca de baleia, um tema que afasta a sardinha. A anatomia de um convite irresistível, tá? O que que você tem que fazer depois de ter um tema bom? É ter um convite irresistível. Um ciclo de 7 dias, onde você pega pessoas na internet e garante que elas assistam a tua aula. Primeiro passo para fazer esse movimento é ter uma página de cadastro, né? Uma página de captura, uma página de registro de alta conversão, tá? Esqueça páginas longas e complexas, você só precisa de 5 elementos: o nome barra tema da aula, que é o filtro, é a isca de baleia, webinários high ticket. A promessa, que é o gancho, como transformar XYZ. 3, para quem é, que é a qualificação.
para empresários que XYZ. Quarto, a build do especialista, uma breve descrição que estabelece a credibilidade do expert. E quinto, a data e a escassez, dia tal do tal, sem replay. Cara, é só isso que você precisa ter na sua página de captura. Segunda coisa, uma campanha de tráfego de 15 dias. A obsessão ela é uma só, a captura qualificada. Durante esses 15 dias, 100% do foco e da verba são direcionados para uma única ação, levar o público certo para a página de cadastro. Sem aquecimento, sem antecipação, só um convite direto e poderoso para transformação. O próprio ciclo curto gera a urgência necessária. O segundo segredo é a estratégia anti-flop. E se o tráfego pago falhar? Né? E aí é um case aqui nosso, né? Recentemente, nosso tráfego parou por 2 semanas antes de um webinário. A meta de 500 leads virou 100. Pelo método tradicional, isso seria um desastre, né? Porque a gente faz webinários toda hora aqui. Então, se dá qualquer falha no processo, atrapalha toda uma cadeia que está para trás. A gente teve uma falha no Facebook, nossa conta do Facebook bugou por alguns dias, atrapalhou completamente o fluxo de captação, e aí isso poderia dar tudo errado. Só que na nossa metodologia, a gente tem. Um sistema que funciona como uma máquina, que tem redundância. Cada webinário que você faz, você constrói um ativo além daquele resultado. Você constrói um ativo que é uma lista de pessoas altamente qualificadas que já demonstraram interesse em algum tema seu anterior. E o pulo do gato é que no dia do webinário a gente convida a base inteira de todos os webinários para participar. Cara, a grande parada é que é como se fosse um ativo perpétuo. Você investe uma vez, você tem o resultado de retorno daquele investimento imediato e depois você fica com um ativo perpétuo que pode te pagar aluguel para sempre. Imagina que você faz uma operação onde você desembolsa X de investimento, em 30 dias, um ciclo rápido, volta 3, 4x e depois você fica com um ativo seu, que é a própria lista. E essa lista ela pode render resultado para sempre, se bem trabalhada, em um sistema de webinários que se retroalimenta. Essa é a sacada. Essa é a grande sacada. Quantas aulas minhas você que está aqui não já viu? E em algum momento, cara, você vai comprar. Você concorda que você que já viu mais de uma aula minha está mais próxima de comprar do que de não comprar? Alguma solução nossa? Então, a grande sacada é justamente essa redundância da máquina, certo? Então, imagina que você tem 100 novos leads, mas 150 leads antigos é igual a 250 pessoas. Então, o webinário que tinha tudo para flopar atingiu a meta de comparecimento ao vivo e gerou várias vendas para o nosso funil e bateu a nossa meta da semana, mesmo que a gente não tivesse batido a meta de novos leads. Isso é um sistema previsível e é uma máquina antifrágil. A matemática magnética do negócio é basicamente para encher a sala, filtrar com tema, custo por lead, médio, qualificação do lead, alta, custo por lead qualificado, baixo. A métrica que importa não é o custo por lead, mas o custo por aplicação qualificada que você tem naquele funil. Então não importa quanto custou o lead que se cadastrou na sua aula. O que importa é se esse lead que se cadastrou na sua aula preencheu o formulário para falar com o teu time de vendas e quanto custou esse cara lá na ponta. É isso que importa. O que importa não é o lead para cadastrar na aula ao vivo, quantas pessoas tinham. É quantas pessoas caíram na reunião que o teu time de vendas compraram. É isso que importa. E muitas vezes com poucas pessoas você já consegue fazer isso. O foco não está necessariamente no lead barato, mas no lead mais qualificado. Então, a primeira vitória da tua máquina já foi entregue. Você já sabe como parar de buscar volume e começar a buscar precisão, como usar o tema como seu principal filtro de qualificação e como construir um ativo de lead que se torna um sistema à prova de falhas. A gente já falou sobre todos esses pontos aqui, beleza? Então, imagina que a gente já entrou aqui, cara, em vários aspectos desse processo. Só para lembrar, tá? A gente ia passar por 3 fases: a geração de demanda magnética, a doutrinação por diagnóstico e o pitch que filtra. A fase um já foi entregue, que é a geração de demanda magnética. A gente falou sobre o tema, a gente falou sobre por que lotar uma sala de gente desqualificada não faz sentido, como que você usa o tema para filtrar sua audiência, como que você faz um ciclo de funil de convite, quais são as etapas do funil de convite, como você roda a campanha de tráfego nesse período, como que você faz uma estratégia caso o seu tráfego pago flop, como que isso se torna um processo previsível onde a audiência continua e como que você consegue olhar para os indicadores certos durante esse processo. Então, a primeira vitória já foi entregue. A gente precisa ir para
a próxima vitória. Antes, eu sempre proponho um exercício, né? Que é você criar o seu próprio filtro em 3 minutos. Pega um papel e caneta ou um bloco de notas e liste agora 5 temas de webinário isca de baleia para o seu negócio que só o seu cliente ideal se interessaria. Pense no assovio de cachorro que as dores que o teu cliente ouviria. Pense nas dores que só ele sente, tá? Então, aqui tem alguns exemplos que você poderia usar, mas é um tema que vai filtrar leads desqualificados, beleza?